Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A última semana do Senhor Jesus, que nós estamos vendo, segundo o Evangelho de Mateus, é uma semana intensa, inclusive nos debates com os grupos religiosos dentro do judaísmo. Nós temos os fariseus, nós temos os herodianos, nós temos os saduceus, nós temos também dentre eles os doutores da lei, e houve um intenso debate nesses dias. E nós vamos ver exatamente essa sequência de debates com o Senhor Jesus, porque esses grupos queriam, de algum jeito, pegar Cristo em alguma palavra, em algum erro, para ter com que acusá-lo. Então nós vamos para Mateus, capítulo 22, versículo a partir do 15, que diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Veja que agora, depois que o Senhor Jesus contou uma série de parábolas para falar sobre essa dureza de coração dos judeus em geral, ainda que mais especificamente eles tivessem se referido aos principais sacerdotes e os anciãos do povo, mas falando da dureza de coração daquela geração, podemos aplicar de forma mais ampla também. O Senhor Jesus então vai ser bombardeado com uma série de questões tentando pegar ele alguma coisa. E os fariseus, eles têm esse propósito: precisamos pegar ele. Consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Ou seja, nós precisamos pensar em alguma questão, alguma pergunta. Nós precisamos tentar surpreendê-lo. Deve ter alguma coisa que ele não sabe. Ele deve errar em algum momento. Eles estão, então, procurando um jeito de conseguir pegar Jesus em alguma falha. E diz que enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Então observe que aí nesse momento, como o propósito era derrubar Jesus de algum jeito, eles se juntam com outro grupo que não é o grupo deles. Todavia, eles vão se juntar porque eles têm um propósito, que é o propósito de derrubar Jesus. É interessante que na história nós vemos que a relação dos pecadores muitas vezes é uma relação para o mal. Por exemplo, nós encontraremos em Isaías 40 e 41, o profeta falando da comunhão dos povos com propósito maligno. Então, nem toda comunhão ela é boa. Então, diz assim: as pessoas estão unidas, que bênção. As pessoas se juntaram para fazer alguma coisa, que bênção. Não. Nem todas as vezes em que as pessoas se juntam para fazer alguma coisa, necessariamente é uma coisa boa. Por exemplo, como nós falamos, em Isaías 40, versículo 19 e 20 diz: O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Então observe que aqui nós temos algumas pessoas. Nós temos o artífice, o ourives e o sacerdote idólatra. E aí no capítulo 41, versículo 6 diz: Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: Sê forte. Assim, o artífice anima o ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feito. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Portanto, aqui em Isaías 40 e 41, nós temos pessoas se juntando com um propósito. Qual é o propósito? É criar um ídolo para se rebelar contra Deus. Então, nem todo ajuntamento, nem todas as vezes em que os homens concordam entre si ou tem algum tipo de relação, comunhão, é para o bem. No texto de Mateus, em que nós estamos vendo agora, Mateus 22, versículo 15 e 16, os fariseus, que são de um
outro grupo religioso dos herodianos, pessoas que tinham ideias diferentes, se juntaram porque havia um propósito maligno em comum. Qual era o propósito maligno em comum? Derrubar Jesus. Tem que, de algum jeito, pegar Jesus em alguma palavra, tem que descobrir algum erro. Isso a gente pode dizer que era o propósito de Satanás? Sim. Claro que também era o propósito deles. A gente pode ver, então, que é o mundo mal, é Satanás querendo derrubar também. E nisso nós vemos que há todo um propósito maligno amplo, porque uma vez que Jesus viesse a cair, acabou-se a salvação. Então pense que o que está acontecendo aqui não é uma implicânciazinha boba de grupos religiosos dentro do judaísmo. É algo muito sério. Pense na seriedade. Caso Jesus, em algum momento, viesse a cair, viesse a falhar, viesse a ser pego numa palavra, numa pergunta, e realmente mostrasse qualquer tipo de defeito, nós teríamos algo seríssimo. Ele teria sido reprovado. Então, o que está acontecendo nesse bombardeio de questões voltadas a Jesus, para ver se pegam ele em alguma palavra, é realmente algo muito sério. Estão tentando derrubar Jesus para que ele seja reprovado como o Messias Salvador. É claro que os fariseus não faziam ideia, nem os herodianos, nem os saduceus, da profundidade do que significava a redenção. Eles nem sabiam de fato quem era Jesus. Até que sabiam o que Jesus havia dito, que era o Filho de Deus, o Messias, e assim por diante. O Evangelho de João nos explicita muito mais claramente sobre isso. Todavia, eles não acreditaram. Então, portanto, eles não estavam tentando derrubar Jesus porque acreditavam que ele era o Filho de Deus e queriam impedi-lo, mas porque eles exatamente não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus, né? Então a gente, é claro, vai colocar as coisas no seu devido lugar. Mas não temos dúvida que o diabo estava por trás de tudo isso. Assim, mas pastor, como é que a gente pode afirmar que o diabo está por trás disso se não há nenhuma descrição bíblica? É verdade. A gente tem que ter um cuidado de não estar atribuindo todos os males ao diabo quando o homem também, sendo mau ou pecador, ele também quer o pecado. Então a gente não vai dizer assim, olha, o homem fez o pecado porque o diabo foi quem fez. A gente tem que ter cuidado com isso. Todavia, observe que Jesus, quando se dirigiu aos judeus, no Evangelho de João, ele diz assim, o vosso pai é o diabo, que é mentiroso desde o princípio. E faz uma associação entre as mentiras, a maldade deles com o diabo. Portanto, ele coloca tudo num grupo de malignos, né? O Apocalipse de João também faz isso quando, no capítulo 12 e adiante também, ele vai associar as obras malignas dos imperadores, aí mais focadamente no capítulo 13, com o diabo. Ele coloca assim, ó, o imperador está perseguindo os cristãos, mas o diabo está por trás. Então a gente pode dizer que há sim uma associação entre os homens pecadores e sua maldade e o diabo. Um outro momento interessante é que quando Pedro é um discípulo de Jesus. Pedro foi escolhido para ser apóstolo. Mas quando Pedro falou uma besteira, quando ele disse assim, Jesus, não se preocupe, o senhor não vai para a cruz, não vai acontecer nenhum mal, e sutilmente tentou a Jesus para que ele desistisse da ideia de morrer na cruz do Calvário, o texto diz que Jesus na mesma hora repreendeu, arreda Satanás. Interessante isso. Quem disse foi Pedro. Quem tentou a Jesus foi Pedro. Pedro é um discípulo. Pedro vai ser apóstolo. Mas ele associou aquela expressão ou aquele momento tentador em que Pedro está tentando confortar Jesus, aliviando o peso, uma carga de uma possível crucificação, ele associa essa tentação ao diabo. Então, tendo em vista que o próprio Jesus diversas vezes associou a malignidade dos homens a Satanás, ou seja, que as obras más estavam em acordo com as obras más do diabo,
A gente pode dizer que aqui, mais uma vez, não só os fariseus querem derrubar Jesus, mas o próprio diabo pode estar, inclusive, presente, fomentando isso. A gente não vai entrar em detalhes porque a gente não quer ir além daquilo que nos possibilita a própria Escritura. Mas a gente pode dizer que a malignidade dos fariseus que se juntam com os herodianos depois vão ser seguidos pelos saduceus. E aí a gente vai ver que é uma sequência de debates em que eles estão caindo em cima de Jesus para ver se pegam Jesus em alguma palavra. Então esse momento tentador em que eles estão tentando encontrar um defeito em Jesus, tentando encontrar um pecado em Jesus, é algo maligno. Por quê? Porque está em acordo com a malignidade do diabo. Como nós já falamos, temos muitos exemplos bíblicos bem explícitos sobre essa associação. E então, lembre-se que Jesus precisa vencer, porque se Jesus em algum momento cair, se em algum momento for pego em uma palavra, se em algum momento houver realmente algum defeito nele, ele estaria reprovado, né? Ele estaria realmente reprovado para a crucificação. Nem adiantaria. Mesmo que ele fosse para a cruz, se houvesse algum pecado nele, a cruz não valeria de nada, seria apenas uma morte em vão. Então ele tem que vencer 100%. Por quê? Porque ao ir para a cruz, ele tem que ser o homem perfeito. Ele tem que ser um homem sem pecado. Ele tem que ser um homem que não tem um só erro, uma só mancha, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em atitudes. Tem que ser perfeito. Para que seja o homem que não merece morrer. Para que seja o homem que tenha vida eterna. Eu repito de vez em quando isso, para você dimensionar a profundidade do que foi a salvação, o que é a salvação. Uma vez que Jesus não pecou jamais, nunca pecou, viveu todos os seus 33 anos sem pecar, ele viveu todos os seus anos do nascimento à morte sem cometer um só erro, ele jamais morreria. Literalmente. Ele seria eterno. Ou seja, hoje, se Jesus não tivesse ido para a cruz, estaria vivo. Né? Aí qual seria a aparência, qual seria a idade? Bom, ele teria 2000 anos, né? E teria 2000 anos, seja lá qual fosse a aparência, vivo. Nunca morreria. Mas por que ele não morreria com 2000 anos? Porque o salário do pecado é a morte. Ele não poderia morrer. Ele não poderia morrer porque ele não merecia morrer. O salário do pecado é a morte. Então a morte, ela está presente no mundo. Mas por que a gente morre mesmo sendo cristão? Porque ainda somos pecadores. Então a morte ainda está presente no mundo, porque mesmo os filhos de Deus, mesmo os cristãos, mesmo aqueles que creem na justiça do justo e justificador Jesus, mesmo aqueles que procuram andar segundo a vontade de Deus, ainda pecam. Não há nenhum cristão que não seja pecador. Não há nenhum homem, por mais que seja um homem de Deus, ou uma mulher que seja uma mulher de Deus, que também não sejam pecadores. Então, tendo em vista que todas as pessoas pecam, todas mesmo, então a morte ainda está no mundo. Puxa, por que pessoas que andaram com Deus morrem? Porque elas ainda são pecadoras. Então a morte só será tirada do mundo quando o pecado for tirado do mundo. Entende? Por isso que só na eternidade. Ou seja, quando Jesus voltar, e a gente tem isso explicado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, que nos diz que então, quando Jesus voltar, nós seremos incorruptíveis. O que ele está dizendo? Que quando Jesus voltar, nós seremos transformados para sermos semelhantes a ele, ou seja, sem pecado. Então, uma vez que o pecado seja tirado do mundo, tirado mesmo, então a morte também vai ser tirada. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Uma criação que ninguém peca não tem morte. Porque a morte ela é uma consequência, um castigo por causa do pecado. Então o Senhor Jesus só poderia ir à cruz em nosso lugar se ele não tivesse pecado algum. Aí o que aconteceria? Ele realmente seria alguém eterno, um homem eterno. Pense nisso. Jesus seria um homem eterno que não mereceria de forma alguma, como não mereceu, a morte. E na cruz ele estaria trocando a eternidade dele, porque ele não merece morrer, por ser
justo, trocando a eternidade em nosso lugar, ou seja, pelos nossos pecados, tomando sobre si os nossos pecados e dando a sua eternidade. É uma troca. Ele paga o preço do nosso pecado, trocando. Está aqui a minha eternidade, porque eu nunca pequei, então eu nunca vou morrer. E me dê aqui o seu pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso ele morreu. E por que uma morte terrível? Porque ele está tomando sobre si o pecado dos homens em toda a sua profundidade, né? Que é uma expressão de rebeldia terrível contra Deus. Então, o pecado traz a morte. E ele morre horrivelmente em nosso lugar. Então, isso é muito importante porque isso é o cerne da redenção. Você não entender isso, talvez fique várias lacunas e você não tenha uma dimensão da profundidade do que foi a salvação em Cristo Jesus. Portanto, o que os fariseus, os herodianos, os saduceus, em toda essa obra maligna querem é derrubar Jesus, é tentar pegar em algum jeito, de alguma palavra, para ele não ser o justo, né, que vai nos redimir. Claro que eles ainda não sabiam, né, disso exatamente. E aí diz o texto que no versículo 16, nós estamos em Mateus 22, agora o 16, o finalzinho, eles chegam, né, para Jesus e diz assim, para dizer-lhe, mestre, eles falando com Jesus, os fariseus e os herodianos, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Então, olha a seriedade do que eles fizeram. Olha a hipocrisia, né? Veja, eles estão tentando derrubar Jesus, estão tentando pegar Jesus em alguma palavra, mas chegam com aquela cortesia, né? Muito políticos eles, né? Muito diplomáticos eles. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Então, olha a hipocrisia deles. Então, essa hipocrisia deles serve para a condenação deles mesmos. Porque se eles sabiam de tudo aquilo, por que não creram? Observe a profundidade do que eles falaram condenando a si mesmo. Nós vemos isso melhor em João 9, quando Jesus cura um cego de nascença. E lá no finalzinho do texto, no capítulo 9, versículo 40 e 41, diz assim, depois que Jesus terminou de falar, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Porque Jesus fez um trocadilho. Olha, este homem cego está vendo que eu sou filho de Deus, que eu sou o Messias. E vocês que vêm são cegos. Né? Então Jesus faz um trocadilho e ele, né, ficam aborrecidos. Claro, Jesus dificilmente fala de uma forma tão explícita assim, mas eles entenderam. E então Jesus diz, vocês perguntam, nós somos cegos? E aí Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, se fosse cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Olha, vocês são cegos porque não veem o óbvio. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. Todos os sinais apontam para quem eu sou. E vocês são cegos porque não veem. Mas já que vocês estão dizendo que não são cegos, piorou a situação. Porque uma vez que vocês estão dizendo que sabem o que estão fazendo, ou seja, vocês estão rejeitando a palavra de Deus propositadamente. Vocês estão rejeitando o Filho de Deus, o Messias, propositadamente. Então o pecado de vocês é muito pior. E é exatamente o que acontece aqui. Ó. Eles estão dizendo hipocritamente, que é fingimento deles, que sabiam que ele era verdadeiro e que ensinavam o caminho de Deus. Então uma pergunta que Jesus não fez, Jesus esbravejou, né? Por que me experimentais, hipócritas? Ele não questionou dessa vez, mas ele poderia ter questionado, se vocês sabem de tudo isso, por que não creram até agora? Poderia, mas Jesus provavelmente já estava até cansado de ter que ouvir tanta besteira daqueles homens hipócritas. Então, Jesus vai responder à questão deles. Então veja que eles estão tentando pegar Jesus em alguma palavra, estão provando, tentando Jesus. Versículo 19 agora, Mateus 22. Mostrai-me a moeda do tributo.
trouxeram-lhe um denário, salário de um dia, moeda romana. Então, ele, olhando para o denário, né, examinando o denário, vai mostrar um detalhe do denário, e ele lhes perguntou com a moeda na mão, né, de quem é essa efígie e inscrição. Sabe que as moedas, né, tem sempre uma imagenzinha, e ali tem uma imagenzinha de César, né. Então ele pega, mostra para todo mundo já sabia, né, mas obviamente fica muito explícito, muito claro para eles. Pega o denário, olha, examina, mostra, e assim, ó, de quem é esse desenho aqui? De quem é essa imagem aqui? E aí as pessoas respondem, né? Todo mundo sabe, né? De César. Então ele disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. O que Jesus respondeu foi para satisfazer a questão. Jesus não deixou aqui explícito, não era o propósito dele, se ele concordava com os tributos romanos ou não. Porque, inclusive, antes, o Senhor Jesus já nos explicou qual era a posição dele sobre isso aí. Quando em Mateus 17, o pessoal aborda Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? É Mateus 17, versículo 24. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Então veja que Jesus mostrou que ali ele não concordava com a forma como o tributo era pesado sobre o seu próprio povo. Então veja que aqui Jesus mostra que há uma desordem política, uma desordem governamental. O povo padece na mão dos seus governantes, pagando tributos altos para sustentar os seus caprichos. Jesus mostra uma discordância. Não quero entrar aqui em detalhes, que não é o nosso propósito abordar questões políticas, mas Jesus mostra que ele não concorda com isso. Não é desse jeito. Assim, mas então o que ele quer dizer? É que os impostos deveriam ser pagos por aqueles que eles eram escravizados. Ou seja, ele está abordando uma questão histórica, né? Um povo vinha, conquistava outro povo e cobrava daquele povo tributo. Ou seja, o povo, pelo tributo, estava se submetendo ao outro. Só que aqui, no caso, ele está abordando a questão de que os judeus estavam pagando tributo, o seu próprio povo pagando tributo para os seus, né? Até porque eles tinham governantes judeus, né? Que estavam governando sobre eles. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Então ele pagou o tributo. Então olha assim, epa, Jesus é um anarquista, foi contra o pagar imposto. Não. Tá? Jesus diz assim, para não escandalizar ninguém, para não haver confusão, para não estarmos chamando a atenção indevida das pessoas, paga o imposto, paga o imposto. Então Jesus não era um anarquista de forma alguma. Jesus apenas mostrou que de fato havia uma desordem na questão política, tá? E a gente vê isso lá. Aqui Jesus dá a resposta que é necessária dar. Dai a César o que é de César. Pronto. E dai a Deus o que é de Deus. Então ele não entra em detalhes, satisfaz, né, a questão e segue, tanto é que todo mundo se admira e ele vai embora. Então respondeu bem, né, que dê aos homens o que é dos homens, dê a Deus o que é de Deus. Tá? Então, sem confusão, não motivou qualquer tipo de rebelião dos judeus contra Roma. É isso que eles queriam. Eles queriam que Jesus em algum momento demonstrasse qualquer rebeldia a Roma e eles iriam acusar, né? Olha, Jesus ensinou que não deve mais pagar imposto. E aí, obviamente, o que iria acontecer é que os romanos iam cair em cima de Jesus e iam prendê-lo por motim, né, por ensinar algo que era oposto, era o contrário das leis romanas, né, impostas sobre os judeus. Então Jesus sai bem direitinho da questão. Mas, como eu disse, não pegaram Jesus na primeira pergunta, no primeiro propósito de derrubá-lo. Mas não encerra aqui. O texto possui 3 momentos
em que Jesus está sendo confrontado. O último e quarto momento é Jesus que vai mostrar agora, vai mostrar a ignorância deles. Mas vamos continuar. Então, versículo 23 de Mateus 22 continua. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Veja, quem primeiro testou Jesus foram os fariseus, que se uniram num complô contra Jesus aos herodianos, que tinham alguns ideais também diferentes dos fariseus em relação ao seu povo. Agora é um outro grupo, que é o grupo dos saduceus, tem outras doutrinas, então são grupos diferentes. Aquilo que nós falamos, para fazer o mal, o homem se junta, que é uma beleza. Para derrubar, para fazer maldade, os homens se unem. E isso no Antigo Testamento aparecem na figura dos pagãos e os seus ídolos, né? E aqui aparecem esses grupos religiosos. Os saduceus, e aí o texto de Mateus nos dá uma informação importante. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, tá? Então, por que Mateus, logo na introdução, nos explica uma das doutrinas dos saduceus? Porque tem a ver com a pergunta que eles vão fazer e com a resposta de Jesus. Então, os saduceus, olha que absurdo estava o judaísmo da época. Os saduceus são judeus, parte do povo visível de Deus, que também ofertavam sacrifício a Deus. Dentre os saduceus havia muitos sacerdotes. Os sacerdotes se tornaram adeptos a doutrinas dos saduceus, que não acreditavam na escritura como um todo, mas apenas em algumas partes, como principalmente o Pentateuco. Não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Então, olha que a doutrina deles estava muito deturpada. Veja que deplorável estava parte do judaísmo da época. E esses saduceus, como disse, que dentre eles tinham sacerdotes, eles vão também tentar pegar Jesus em alguma palavra. E aí o versículo 24 vem. A palavra é a seguinte: mestre, outra vez, ou seja, rabi, né, todos tratando hipocritamente Jesus. Moisés disse. Observe que a pergunta deles está sempre relacionada ao Pentateuco, a resposta também. Por quê? Porque eles não acreditavam no resto da Escritura, ou pelo menos não em muitas partes dela. Então eles focam naquilo que eles acreditavam, né? E a pergunta é: Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Esse mandado que foi dado aos judeus, especificamente, tinha o propósito de não deixar alguém sem descendência. Tá? Então esse era o propósito, não deixar alguém sem descendência. Para que houvesse a descendência de todo mundo. Então morria o falecido, morria alguém, tinha o falecido, e esse que tinha um irmão, ele era casado, mas não teve filhos. Se tivesse filhos, não tinha problema. Tá? Então, uma pessoa casou com a outra, teve filhos, morreu, mas segue normal. A viúva vai cuidar do filho, porque tem descendência. Mas ele casou com alguém e morreu antes de ter um filho. Então, a viúva está sem filho. E aí, o irmão dele tinha a obrigação de casar com a viúva. Para quê? Para que a descendência, né, do falecido fosse preservada. Ou seja, o nome daquele filho seria atribuído ao falecido. Tá? Então, o propósito era preservar a descendência, que tem a ver com a herança, que tem a ver, inclusive, com a questão messiânica, porque tem a ver com a preservação da descendência judaica como sendo algo muito importante, né? Por sua profunda relação com a questão da salvação por meio de Cristo, né? Que seria que é judeu, né? Descendente, portanto, deles. Então, eles mencionam o mandamento. Olha, foi dito isso, que uma vez que uma pessoa morra sem filho, o irmão tem que casar com a viúva e suscitar uma descendência. E então eles estão criando uma situação fictícia para tentar ver qual resposta Jesus vai dar e ver se ele comete algum vacilo, né? Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência,
deixou sua mulher a seu irmão. Então aconteceu exatamente aquela situação. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Então observe que o primeiro casou, mas não teve filhos, morreu. Aí o segundo é obrigado, né? Então ele é obrigado a casar com a viúva para gerar filho. E aí o que acontece é que ele também morre, o outro também morre, até o sétimo. Todos eles morrem. E fica a viúva viva. Por fim ela vai morrer, claro. Mas ninguém dá filho, ela não dá filho a ninguém, não tem filhos. Tá? Então nenhum deles suscitou filhos. Por que a ideia de nenhum deles suscitou filhos? Porque nenhum deles tem privilégio, essa seria a ideia. Nenhum deles é melhor do que o outro. Tá? Todos eles estão na mesma situação. Todos morreram e nenhum deles teve filho dela. Depois de todos eles, versículo 27, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Observe, quando eles perguntam sobre a ressurreição, eles não creem na ressurreição. Então, portanto, eles não estão perguntando porque querem saber. Eles estão perguntando porque eles acham que a ressurreição é uma doutrina falaciosa, errada. E querem pegar Jesus, mostrar que eles são mais sabichões do que Jesus, né? Mais espertos do que Jesus. Então o propósito é derrubar de qualquer forma o Senhor Jesus. Então, lançada a pergunta, vem a resposta do Senhor Jesus. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, esse era um grupo profundamente problemático. Jesus não fala a mesma coisa para os fariseus, porque os fariseus, apesar de toda maldade, toda malignidade, toda hipocrisia e todo o propósito de derrubar Jesus, eles tinham uma doutrina que, não 100%, mas em grande medida, era uma doutrina saudável, porque eles realmente acreditavam na Escritura inteira, eles tinham um zelo pela Escritura. A gente tem Paulo, né, o apóstolo Paulo, foi um fariseu, não que ele tenha feito as coisas certas, mas ele foi um fariseu, e ele fala que eles tinham zelo, né, pela doutrina. Então, é diferente. Os saduceus são um grupo que deturparam profundamente a Escritura, e em pontos fundamentais, inclusive. Porque você imagina um judeu que diz que crê em Deus, mas não tem esperança alguma. Porque uma vez que não houvesse ressurreição, então a esperança é o quê? Eles eram fatalistas. Morreu, acabou-se, enterra, não tem mais nada. Então, não há esperança. Então, observe que o judaísmo da época ele estava muito, muito destruído. Muito destruído mesmo, sem eles perceberem. Eles não acreditavam nos saduceus na ressurreição, então não tinham esperança. E propagavam isso para o povo. Porque, como eu disse, muitos deles eram sacerdotes. Os fariseus eram hipócritas, viviam fingindo piedade e passaram todo o ministério de Jesus tentando derrubar Jesus, pegar Jesus de algum jeito. Então, olha a situação do judaísmo da época. Era triste, era muito triste. Precisavam realmente de um avivamento. Isso vai acontecer que é por meio da igreja, né? Que o Senhor Jesus vai deixar quando realmente o judaísmo vai encontrar no cristianismo vida novamente. Então, Jesus bate de frente mesmo. Vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E aí ele responde a pergunta. Ele diz, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então a resposta é, bom, o lado bom da pergunta, ainda que tenha sido maldosa da parte dos saduceus, é que ela nos trouxe a possibilidade da resposta de Jesus. Então, o próprio Filho de Deus explicou para nós como será na ressurreição. Como é que vai ser? Seremos todos como os anjos de Deus. Quando ele diz como os anjos de Deus, não é que teremos asinhas e vamos ter a semelhança exata de um anjo. Quando ele diz como os anjos de Deus, é especificamente sobre o ponto que está em questão. Qual é o ponto em questão? Na ressurreição vamos casar? Vamos continuar com a esposa? Como é que vai ser? Família. O que é a família na ressurreição, né? Então, ele especificamente fala sobre isso. Que seremos como os anjos que não casam nem se dão em casamento. Então, o ponto, ou a semelhança,
com os anjos é especificamente sobre esse ponto. Na ressurreição não haverá mais casamento. Os anjos não casam, nós também não vamos mais casar. Mas por que o casamento é uma maldição? O casamento é uma coisa ruim? O casamento é pecado? Por que não vai ter mais casamento? Porque Deus cumpriu um propósito que ele tinha para o casamento. Qual o propósito? É a formação de um povo. Deus já vai ter esse povo. Então o que vai ter? Vamos ter uma grande família. Nós vamos ter a igreja, né? Que é o povo do Senhor. Ele diz que nós somos irmãos. Não é assim que é chamado no Novo Testamento? Somos o quê? Irmãos. Então, nós seremos todos irmãos. Vamos viver como uma grande família. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo nos diz que assim, versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então observe que somos chamados de família. Jesus diz que nós somos irmãos. Vamos viver então como um povo, um só povo. Então na ressurreição haverá um povo, que é uma família, que somos irmãos, vamos viver para sempre juntos com o Senhor, e não será mais necessária a composição familiar, e não será mais necessária familiar como casamento, né? Porque não será inclusive mais necessária a procriação, não haverá mais. Já foi formado o povo, já chegou no número que Deus quis, já alcançou a sua plenitude. Não é que a família ou o casamento seja pecado, não é que a relação conjugal seja pecado, não é isso. Mas é que Deus cumpriu o seu propósito. Então, Deus tinha um propósito para o casamento e cumpriu o seu propósito. Então, na ressurreição, não tem mais. Mas vai ter a beleza da família? Vai, a beleza de uma grande família. Uma família em Cristo Jesus, que é chamada em italiano de corpo de Cristo, né? Ou família de Deus. Então, tá aí a resposta. Como vai ser a eternidade? Quando Jesus voltar, como será? Já sabemos. Seremos como uma grande família. Não haverá o casamento. Não será mais necessário. Seremos todos irmãos. E veremos a beleza dessa relação fraterna para sempre. Mas Jesus continua. E aí ataca bem direitinho. Toca no dedo da ferida dos saduceus, que é a não crença na ressurreição. Então ele diz no versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Ou seja, quando Deus diz eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo, se referindo a alguém que existe. Se Abraão tivesse morrido e deixado de existir, como era a doutrina dos saduceus, a morte era uma aniquilação, eles eram aniquilacionistas, né? E aí universal, não só de condenados, mas de todos. Então, se houvesse uma aniquilação, deixar de existir completamente como os animais, então Deus não se dirigiria a Abraão como alguém que existe, mas como alguém que existiu. Ele não foi o Deus de Abraão, ele era o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. O presente nos aponta para alguém que existe, que está vivo, na presença de Deus. Porque para todos Deus vive, para todos Deus existe. Eles morreram para a nossa realidade visível, mas vivem na presença de Deus. Então, ele responde à questão da não crença deles na ressurreição. E aí, pela segunda vez, o texto diz que as multidões se maravilham, né? Toda vez que Jesus responde, as pessoas ficam maravilhadas, porque ele conseguiu mostrar o erro doutrinário deles, ou conseguiu responder de forma a satisfazer plenamente, né? E não caiu na cilada deles. Mas por último, nós vamos encontrar mais uma tentação, mais um ataque dos fariseus, agora volta aos fariseus, na figura de um doutor da lei, que é o intérprete da lei, que vão tentar pegar Jesus mais uma vez, agora a última vez. Entretanto, capítulo 22, versículo 34, Mateus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, os saduceus não tinham o que dizer diante do que Jesus falou, não tinham resposta
para aquilo que Jesus mencionou. Reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Eles outra vez se juntaram. Mas Jesus não perde uma. Jesus não cai em nada. Ele consegue, né, mostrar o erro de todo mundo. Então eles não desistiram. Não, a gente vai pegar Jesus. E agora vem esse doutor da lei e pergunta para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eles sabiam. Só que Jesus aqui na resposta é importante que ele não só menciona o primeiro mandamento, ele menciona o segundo e diz que tudo que eles estavam procurando obedecer, lembre-se que eles interpretaram toda a Escritura e procuraram explicar. Eles estavam trabalhando em cima disso. Os fariseus estavam criando a cada dia uma explicação, que são homilias, né? São explicações da lei, explicações da Escritura. E Jesus diz assim, toda a Escritura se cumpre nesses dois mandamentos. O segundo que ele menciona é uma resposta para calar ele. Por quê? Porque dizer que amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força, de certa forma, parece ser fácil. Porque a relação com Deus é algo que, portanto, vai ser tratado no fórum íntimo. Você e Deus. Quem é que pode dizer que o outro ama ou não apenas no fórum íntimo? É preciso ver atitudes. Como eles se diziam religiosos e jejuavam, davam dízimo, e iam para o templo e oravam, e estavam nos sábados na sinagoga e ofereciam sacrifício, então a parte ritualística parecia expressar um verdadeiro amor para com Deus. Observe que os ritos aparentes não são uma expressão exata de um amor para com Deus, coisa que eles não tinham, mas eles cumpriam tudo isso. Então, o primeiro mandamento parece ser fácil e não afeta eles, porque eles se escondiam atrás dos seus ritos. Mas, quando Jesus diz, o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo, aí ele tocou na ferida do intérprete da lei, dos fariseus e de todos os demais, os saduceus, os herodianos. Por quê? Porque era exatamente o oposto do que eles estavam fazendo. Lembre-se que quando eles se reuniram, eles tinham um propósito muito específico. Diz o texto no capítulo 21, no finalzinho, que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram a multidão. Eles estavam planejando não só prender, mas matar Jesus. Então, obviamente, eles não estavam amando o próximo. Então, quando Jesus diz que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o próximo, ele tocou na ferida, porque eles não amavam ninguém. Eles sempre estavam acusando, condenando, destruindo muitas vidas. E Jesus mencionou isso várias vezes. Eles deixaram publicanos e meretrizes e pessoas que viviam em condições miseráveis na margem da sociedade, enquanto se gloriavam de toda a sua pompa e religiosidade aparente. E o Senhor Jesus, inclusive, vai mencionar isso no capítulo 23, como nós vamos ver. Portanto, o Senhor Jesus tocou na ferida deles. Vocês não amam ninguém. Vocês são duros de coração. Vocês não têm amor para com o próximo. Como vocês podem cumprir a lei se um dos resumos da lei é amar o próximo? Como vocês podem dizer que cumprem a lei de Deus cabalmente se vocês têm no coração apenas indiferença, maldade, ódio, desprezo para com o próximo? Então ele tocou na ferida. Obviamente eles vão ter que se calar outra vez, porque o Senhor Jesus sempre consegue pegá-los nas suas falhas principais. E aí, eles não têm mais o que dizer. E Jesus vai calar agora, por fim, definitivamente vai calá-los com a última porção de texto desse capítulo. E agora é Jesus que vai perguntar. Observe que fariseus e herodianos perguntaram, saduceus perguntaram,
e fariseus, dentre eles doutores da lei, perguntaram, todo mundo bombardeando Jesus para tentar pegar Jesus em alguma coisa, todo mundo atacando Jesus, porque o propósito é derrubar Jesus, e Jesus responde todas as questões. Agora Jesus vai fazer uma pergunta, que vai calar todo mundo. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Agora é Jesus que vai perguntar. Que pensais vós do Cristo? Então o que vocês pensam sobre o Messias? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Eles sabiam. O Messias prometido, a escritura é bem clara, é filho de Davi, ele é o descendente do trono, né, é o herdeiro do trono de Davi. Então, Jesus pergunta, replicou-lhe Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor Jesus está citando um salmo que fala sobre a sucessão do trono de Davi pelo Messias, né? É o Salmo 110, que diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Eles sabiam, interpretavam corretamente, que este salmo é uma referência ao filho de Davi. É Davi que, pelo Espírito Santo, está proferindo palavras sobre o trono, sobre o reinado do seu descendente, o Messias prometido, que era o filho de Davi. Eles sabiam disso, estava correto. Observe que os fariseus tinham muitas interpretações corretas. Eles estavam certos. Só que a questão aqui é a seguinte, já que Davi disse o Senhor ao meu Senhor, já que ele se dirige a Deus e ao seu filho como senhores, né? Então a pergunta é, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Ou seja, que pai chama seu filho de Senhor? Não é o contrário? Não é o filho que tem que chamar o pai de Senhor? Mesmo que o Messias fosse rei, Davi era o rei principal. Ele era descendente. Ele seria o sucessor. Portanto, em nenhum momento da história poderia haver uma inversão de autoridade. O filho herdeiro do trono trataria o seu pai como senhor. Essa é a ordem normal, lógica, dentro das relações sociais humanas. E aí por isso que a questão é séria. Já que Davi é o rei principal, o pai e o cabeça da dinastia davídica, e o seu filho é o sucessor, é o herdeiro do trono, por que acontece o oposto do que a gente espera? Davi, como sendo o cabeça da dinastia, do trono, se dirige a seu filho como senhor, o senhor dele, como se ele estivesse acima de Davi, como se ele fosse mais importante que Davi, como se ele fosse cabeça de Davi, como se ele fosse principal. Parece não fazer sentido, né? Então ele faz uma pergunta seríssima e eles não tinham resposta. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. Jesus calou 100% eles. A resposta a gente sabe, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é o herdeiro não do trono de Davi apenas, mas do trono do Pai. Porque é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Porque ele não apenas é o filho de Davi como homem, mas ele é o Filho de Deus, porque ele é o Deus homem. Então, a glória do Filho de Deus, herdeiro do trono, filho de Davi, é maior do que a glória de Davi. Por isso Davi, pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi se colocando abaixo de Jesus, porque Davi, mesmo sendo o rei e cabeça da dinastia davídica, ele era inferior e é inferior ao Senhor da glória, Criador de tudo, Rei do universo e Filho de Deus. Então a resposta a gente sabe,
mas eles não sabiam. E Jesus cala eles. Observe, portanto, que Jesus venceu todas as tentações e comprovou que ele realmente era digno de ir à cruz do Calvário em nosso lugar, porque ele não tinha pecado algum, não teve pecado nenhum. Portanto, confie a sua vida ao Senhor Jesus, confie tudo ao Senhor Jesus e siga com Ele. Ele é o nosso Senhor, estamos em boas mãos. Ele, de fato, nos capacita, nos fortalece, inclusive para dar respostas ao mundo. Se você precisa responder às pessoas porque elas querem conhecer melhor a Bíblia, ou estão tentando você para ver se pegam você em alguma palavra, peça sabedoria a Deus, como diz Tiago no capítulo 1. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá. E não vai negar de jeito nenhum. Senhor, me dê sabedoria. Também medite na Escritura. Jesus lia a Bíblia. Não pense que ele respondeu tudo isso sem ler a Bíblia. Ele lia a Bíblia, conhecia muito bem a Bíblia, estudava a Bíblia. Então faça isso também. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça, medite profundamente, aplique a sua vida e peça sabedoria a Deus para tudo isso e para você ensinar às outras pessoas. Porque com certeza em algum momento da sua vida vai se deparar com pessoas precisando conhecer a Escritura e portanto, precisando de respostas bíblicas coerentes, corretas, que venham inclusive por meio da iluminação do Espírito Santo para que elas sejam esclarecidas e o nome de Deus seja glorificado. Então, bom estudo e continue orando ao Senhor, pedindo que Deus dê graça para que você sirva nesse propósito de levar o conhecimento de Deus adiante. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, te damos graças por tudo. Obrigado pelo conhecimento da tua palavra, obrigado porque nós somos conduzidos ao Senhor por graça e misericórdia. Obrigado por tudo. Abençoe o teu povo, tua igreja, conduz-nos em Cristo Jesus, dá-nos sabedoria nele para glorificarmos o teu nome ensinando fielmente a tua palavra. Tudo isso nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.